Bom dia. Se você está comigo agora, é porque você está assistindo a escola dominical. Quero agradecer você que está comigo para a nossa igreja, o livro de Romanos. E nós estamos agora, depois que Paulo fez a defesa do seu apostolado, eu quero começar a entrar num assunto interessante que vai mostrar o motivo da carta aos Romanos, para que eu possa realmente decifrar o problema maior no meio do povo daquela época. A gente vai fazer isso rapidamente em Romanos 1, no versículo 18. Romanos 1, 18. Olha o que a Bíblia fala aqui em Romanos 1, 18. A Bíblia fala assim: a idolatria e a depravação dos homens. Esse é o problema, idolatria e depravação dos homens. Aí a Bíblia diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que se foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então era um povo que conhecia, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É muito importante para nós hoje termos uma noção clara sobre o que está se dizendo aqui. Aqui está dizendo aonde nasce o pecado. E a carta aos Romanos, ela vai dar essa distinção. No primeiro lugar, Paulo vai mostrar o erro do povo, o pecado. Vai depois falar do juízo, depois falar da justiça, a justificação pela fé. Então são passos. Se você prestar atenção, você vai aprender e saber definir, no final, todos esses termos bíblicos. Mas a carta aos Romanos começa ensinando que o pecado é um problema que não é biológico. Não é porque alguém nasceu que ele se tornou pecador. Não é porque alguém nasceu, eu erro porque eu sou um ser humano. Não, você nasceu e não é por causa disso que você se tornou um pecador. O problema do pecado não é por nascimento, mas é espiritual. É um problema espiritual. Ninguém é pecador por simplesmente possuir a carne humana, como muitos estão alegando aí, que o corpo é algo imundo e tal. Não, você nasceu
e Deus te deu um corpo, mas você não é pecador porque você tem uma carne humana. Prova disso é que o próprio Jesus, ele veio em carne humana, não diferente à nossa. Pelo contrário, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8, versículo 3, eu vou abrir para você. Romanos 8, versículo 3, prova que Jesus, ele mesmo veio em semelhança. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia fala assim, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, com F maiúsculo, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, isso que nós precisamos entender. O que eu preciso entender? Que, de fato, não é porque Jesus tinha um corpo que ele agora passou a ser pecador. E mesmo assim, Cristo ele não pecou, a gente sabe disso. Mas ele venceu os pensamentos, a concupiscência, o domínio da carne, pelo poder do Espírito Santo que estava nele. E isso está em Hebreus 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Eu vou abrir para você. Hebreus 9, 14, que diz... Olha o que a Bíblia fala aqui em Hebreus 9, 14. Muito mais, deixa eu botar aqui para você, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, ele se ofereceu sem pecado. Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus. Então, na realidade, se você olhar, Cristo foi isso. Né? Também podemos ver em Romanos 8,13. Romanos 8,13, já fica aí comigo na Bíblia, Romanos 8,13. Que ele fala, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso aqui é interessante. Se pelo Espírito, né, pneumáticos, você mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso aqui fala tanto para nós, igreja, porque esse versículo vai mostrar o quê? A importância de nós recebermos o Espírito Santo, a importância de nós vivermos pelo Espírito, de andarmos no Espírito, porque tantas vezes você já tentou acabar com seus pecados, tantas vezes você já lutou contra a tentação e você foi vencido, até mesmo quando ele não exercia tanta força, mas por seus desejos, por suas próprias paixões. Então, a igreja ela tem tentado colocar um peso sobre você para que você mesmo, de você mesmo, consiga vencer e se santifique. Então, existem aí tanta gente pronunciando 7 passos para a santidade, para a santificação. Gente, isso é uma tolice religiosa. Você vai se cansar e não vai conseguir, por final, ter uma vida como Jesus. Mas, se você viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que nós temos que entender é isso, que nós somos como Jesus, que nós estamos cheios do Espírito. Gálatas 5,16, que todo mundo conhece bem, Gálatas 5,16, vou abrir para vocês. Gálatas 5,16. Olha o que a Bíblia fala aqui. Digo, porém, andai no Espírito. Aonde, meus irmãos? No Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, Jesus ensina que o pecado, ele não vem do corpo físico, mas do interior, ou seja, do coração do homem. E até mesmo aqueles pecados, aqueles delitos que são expressões típicas da cobiça da carne, como, por exemplo, prostituição. Ela não origina do corpo, mas sim do espírito do homem. Eu quero provar isso que Jesus disse em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Olha o que a Bíblia fala aqui. Mateus 15, 19. É simples. Não tem o que inventar. É isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando? Porque do coração, da onde? Do coração procedem
os maus desígnios. Então, da onde? Do coração. Do coração procedem os maus desígnios. O quê? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, você vê que nasce no interior, no coração do ser humano. É do seu caráter, é na sua personalidade, ali que nasce todo o mal. Então, não é o corpo físico, mas é do interior. Em Mateus 7, 21, em Marcos 7, 21, Marcos 7, 21, eu vou abrir para você. 7, 21, deixa eu ver se eu abri aqui, ótimo. Marcos 7, 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Entendeu agora de onde vem o pecado? Vem do interior. Então, antes de qualquer depravação carnal, vem a depravação do espírito. E eu posso provar isso em Judas, no versículo 10. Eu vou abrir para vocês Judas, versículo 10. Eu tenho um capítulo, então. Estes, porém, contra tudo que não entende, difamam, e contra tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, eu quero mostrar isso. É uma questão espiritual. Então, Paulo, ele vai esclarecer o quê? Que é muito importante para você entender aqui agora, nessa manhã. Paulo, ele vai esclarecer que antes da prática do pecado, por meio dos membros do nosso corpo, houve uma degeneração no interior, no coração, no espírito. E por isso que Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, eu já vou abrir para você, Romanos 1, 24, ele fala assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Você quer ver o que significa essa palavra concupiscência? Só para dar uma olhadinha aqui. Epitomia, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria, sinônimos de verbete. Então, na realidade, é o próprio desejo. Então, vou repetir aqui. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelo desejo do seu próprio coração. E é ali que a gente tem que começar a procurar, igreja. É ali que nós temos que procurar. Deixa eu colocar o versículo de novo, porque acho que eu não mostrei para vocês o versículo. Olha aqui, ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então, a imundícia, ela nasce no próprio coração, no próprio coração. Então, o que vem primeiro? Se você olhar aqui no versículo 24, o que vem primeiro, em primeiro lugar, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Esse vem primeiro, pelo desejo do coração. E o que vem em segundo lugar aqui, justo, é a prática que vai desonrar o corpo físico. Então, o que ele fala aqui? Para desonrarem o seu corpo entre si. Então, o que vem? Primeiro nasce no coração e depois vem a desonra do corpo. Então, não é o corpo ruim, mas é o coração do homem ruim. A depravação do coração e da mente e do raciocínio acontece antes que venha o corpo físico pecaminoso, o qual leva o homem a contaminar o seu corpo. E você pode ver também no versículo 28 aqui. Versículo 28, ele fala isso, ó. E por haverem, deixa eu ver se está aqui com vocês, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Então, eles desprezaram, né, e para praticarem coisas inconvenientes. Então, aqui a primeira parte mostra a questão espiritual, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável, e aqui eles não têm mais raciocínio e fazem loucura, gente. Então, todas as loucuras que o homem faz com o corpo vêm antes da mente. Então, o pecado, ele nasce, ele brota do coração. O pecado brota do coração do homem, como nós já vimos em Marcos 7, 21. Agora, diante desse fato,
eu tenho que concluir que o mesmo é resultado de uma falha interior. Então, nós temos uma falha aqui interior, ou seja, a minha atitude espiritual errada diante de Deus. E esse é o assunto mais importante dessa passagem no estudo de Romanos 1, de 1 a 32. Ele mostra que a atitude errada nasce no coração, no interior, no espírito, o espírito errado. O homem, então, ele não é uma vítima involuntária dos seus desejos carnais e nem do seu ambiente. Por exemplo, você não pode falar, eu nasci num país cheio de adultério, cheio de pecado, eu nasci numa família. Não, porque todos os crentes alcançam vitória sobre o pecado, além de ter a mesma carne, eles vivem no mesmo mundo depravado. Até Jesus viveu nesse mundo depravado e ele não foi vítima disso. Mas quando eu ando no Espírito, o Espírito mortifica as obras da carne junto comigo, ele faz eu morrer para os meus pecados, é a força de Deus, a força divina. Quando eu falo Espírito, eu não estou falando, não, eu estou falando do próprio Deus colocando a sua energia, fortalecendo você, capacitando você para viver e dominar o pecado. Mas os crentes, eles vivem neste mundo pecador, mas não pertencem a ele. Agora, sendo tentado da mesma forma como os demais, nós somos tentados. E isso aconteceu com o próprio Jesus, e eu posso provar isso em Hebreus 4, no versículo 15. Hebreus 4, no versículo 15. Olha que lição interessante, meus irmãos. Olha que lição interessante que a Bíblia está dando para a gente aqui. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Agora, sendo um problema de relacionamento com Deus, o problema do pecado não pode ser solucionado por meio da prática de ritualismos ou de religiosidade, formalismo religioso, como disse também os católicos romanos, que introduziram os sacramentos, os presbiterianos introduzem os sacramentos. Então, ninguém pode garantir a liberdade do pecado através de formalismos, de ordem de culto, de penitências, por meio de palavras ou frases mágicas. Eu amarro, eu repreendo, eu ordeno, eu declaro, eu determino. Não. A oração, né, tem oração de renúncia, tem quebra de maldição. Gente, tem confissão positiva. Ninguém pode nem exorcizar o pecado. Por isso que estão fazendo aí, né? Você vai numa igreja dessas neopentecostais, eles falam, todo espírito de prostituição sai desse corpo. Ué, como que você pode expulsar o pecado? Então, se você expulsa a prostituição, ela tinha que sair. Mas aí a pessoa vai sair de novo daquela igreja, daquele lugar, e não vai ter domínio. Porque não houve uma metanoia, não houve uma mudança. Ainda o coração ainda ama, ainda está de forma carnal. Agora, você tem que expelir demônios, mas você não pode expelir pecados, é impossível. O pecado ele não pode ser expelido, gente. O pecado ele tem que ser perdoado. Você tem que orar e pedir perdão dos seus pecados. Porque o segredo da libertação do homem não é tirar o mal que está nele, mas no conserto do seu relacionamento com Deus. Esse é o segredo. A transformação do pecador. É isso. E isso começa porque algo sai dele, né? Mas a transformação não se realiza porque algo sai dele, mas pela virtude de Deus que entra nele. Então esse é o segredo. O Espírito de Deus tem que entrar em mim para eu dominar aquilo que não é conveniente. E pelo amor que está sendo derramado no coração, também nós vamos encontrar isso daqui a pouco nessa carta de Romanos. Então, é um relacionamento com Deus, é um relacionamento íntimo com Deus que vai te dar vitória sobre o pecado. Se você não tem relacionamento com Deus, não insista porque você vai cair. Então, qualquer pecador, não é qualquer problema de comunhão, qualquer pecado, não é que
que está atrapalhando o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Agora, isso que Paulo está ensinando, não é? Paulo está ensinando quando mostra que a depravação do mundo surge como resultado do afastamento de Deus. Na próxima aula, eu quero falar sobre esse problema do afastamento de Deus. E eu espero que você esteja aqui para me ouvir. Eu espero que você me ouça. Qual é o problema real? O problema real é o afastamento de Deus. Por exemplo, não glorificar a Deus, mudar a glória dele. É isso que eu vou explicar na próxima aula. Espero que você esteja comigo domingo que vem, às 9 horas. Um beijo no coração de vocês. Nesse momento nós estamos de viagem pela Europa. Espero que vocês orem. E lembre-se, não viaje com o pastor. É a sua obrigação de estar nessa igreja hoje à noite, apoiando e cultuando o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês todos. Até semana que vem. Amo vocês. E de qualquer lugar desse planeta onde eu estiver, meu coração é de Brás Cubas. Amo vocês ricamente. Beijo. Tchau.